queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham recarregado energias, porque nós vamos continuar a nossa caminhada de aprendizagem. Eu sou o professor Juliano e hoje temos uma aula de geografia. Para iniciar a nossa aula, vocês sabem que eu gosto de trazer uma reflexão, um pensamento que nos faça pensar a respeito de algo. Hoje, o nosso pensamento é uma reflexão do Mário Quintana. Vejam, não faça da sua vida um rascunho, poderás não ter tempo para passá-la a limpo. Interessante o que o Mário colocou ali, não é mesmo? Temos que aproveitar os momentos da vida para executar as tarefas como se fosse, como se não tivesse tempo para refazê-la, porque desse modo estaremos aproveitando melhor o tempo. É importante pensar sobre isso, não é mesmo? Vamos iniciar a nossa aula. Hoje vamos falar sobre os serviços públicos. O que são os serviços públicos? Vocês sabem? Os serviços que são garantidos a todos os cidadãos? Será que todos têm acesso a esses serviços? Vamos falar sobre isso. O que são serviços públicos? São serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população. Esses serviços são feitos por pessoas contratadas pelo governo, de forma direta ou indireta. Pessoal, serviços públicos, então, são serviços prestados pelo governo. Como que o governo paga por esses serviços? Por meio dos impostos que nós pagamos. Esses serviços, eles podem ser prestados de maneira direta ou indireta. O que quer dizer isso? Significa que o governo pode ter uma equipe própria para a execução dessas atividades ou mesmo uma equipe terceirizada, ou seja, uma empresa que irá atuar nessa prestação de serviços. Serviços públicos essenciais. Quais são os serviços públicos que são essenciais à nossa vida? Vocês sabem? Olhem ali, temos o tratamento e abastecimento de água. É um serviço essencial, precisamos muito do tratamento da água e também da distribuição da mesma. A produção e distribuição de energia elétrica. Todos nós precisamos de energia elétrica para conseguir desenvolver atividades no nosso trabalho, nas nossas residências, não é mesmo? A assistência médica e hospitalar. Vejam, a saúde é uma garantia a todos os cidadãos. Então, essa assistência é algo que faz parte de um serviço público. O transporte coletivo e também a captação e tratamento de esgoto e lixo. Todos esses serviços, eles são serviços públicos, garantidos aos cidadãos, certo? Agora eu vou fazer um convite a vocês. Eu gostaria que vocês analisassem as imagens que aparecem na tela de vocês. Vejam, primeiramente, nós temos uma fotografia do lado esquerdo da tela de vocês. Ela mostra uma cidade. É uma cidade, a cidade do Recife, em Pernambuco. Vejam as características dessa fotografia, o que ela apresenta. Uma cidade muito bem iluminada, uma bela paisagem, é uma vista aérea noturna. Então, nós temos algumas características ali apresentadas. Contudo, ao lado, temos uma imagem da mesma cidade, Recife, mas com características diferentes. Percebam, a iluminação é a mesma? Não, não é a mesma. Então, o que nós podemos perceber ali é que ao lado, do lado direito, né, na fotografia do lado direito, nós temos uma cidade sofrendo com um apagão. Vocês sabem o que é um apagão? Vamos verificar a definição no dicionário
do que é um apagão? Olhem lá. Apagão. Significado de apagão. Substantivo masculino. Blackout, suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica em determinado local. O apagão foi causado por falta de pagamento. Vejam, então o apagão seria esse blackout, a falta de energia, provocada por alguma razão. No exemplo ali, apareceu a falta de pagamento. Em algumas situações, podem ocorrer apagões causados por pane, né, raios, alguma dificuldade na efetivação do serviço, mas enfim, o apagão é a falta de energia. E agora, eu quero convidá-los a pegar o caderno, coloquem a data, vocês vão começar a usar esse caderno novamente, então registrem ali o exercício. Problemas gerados pela falta de energia. 2 pontos. Eu gostaria que vocês lembrassem, recordassem quais são os problemas que podem ser causados aí pela falta de energia. Eu tenho certeza que vocês aí, já em algum momento, já passaram por essa situação. Quais são esses problemas que podem ser causados pela falta de energia que ocorre em nossas residências? Eu vou pedir para que vocês registrem no caderno. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder esta questão? Eu espero que sim. Lembraram de algumas situações ocorridas na vida de vocês, no seu cotidiano? Olha, eu tenho algumas sugestões aqui de resposta. Vamos ver? Semáforos não funcionam, hospitais e comércios ficam vulneráveis. Vulnerável quer dizer que podem ocorrer diversos problemas nesses lugares, como os hospitais e os comércios. Mas e vocês? Tiveram outras possibilidades de respostas? Observaram outras alternativas? Vejam, se eu for pensar na minha residência, quando falta energia na minha casa, eu não vou ter, a minha geladeira vai descongelar, os alimentos que lá são conservados podem estragar, o telefone pode parar de funcionar, então nós vamos ter dificuldade na comunicação. Existem diversas possibilidades de respostas. Por isso, é importante observar o seguinte: se vocês
completaram com outras respostas, vocês podem manter essa escrita. Quem sabe, vocês podem até complementar essa resposta. Não significa que só o que está na tela é o que está certo. São vocês, que precisam resgatar e lembrar dessas situações que ocorreram com falta de energia. Vamos continuar? Olhem lá. Agora eu tenho um novo exercício. Ele pede serviços públicos. Ali, o que eu gostaria que vocês fizessem é relacionar os itens que estão na primeira coluna com os itens que estão na segunda coluna. Desse modo, vocês irão formar nomes relacionados a alguns serviços públicos. No caso, serão 3 serviços públicos. Vejam, na primeira coluna eu tenho lá a letra A, água. E agora, que serviço público pode ser iniciado com a palavra água? Será que é água de lixo, água encanada, água elétrica? E aí, vocês podem completar com as letrinhas ali dentro do parênteses ou ainda escrever o nome do serviço que vocês reconheceram ao lado. Pode ser? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem esse exercício, completando já e respondendo. Daqui a pouco voltamos. E então, conseguiram fazer a resolução desse exercício? Espero que sim. Vamos lá então fazer a correção? Olhem ali, pessoal. Eu tenho lá a letra A, água encanada. Então, a letra A vai dentro do parênteses lá, ao lado da palavra encanada. Letra B, energia. E agora, que serviço público inicia com essa palavra energia? Então, a letra B vai em elétrica, energia elétrica. É um serviço público. E a letra C, coleta. Só sobrou uma alternativa ali, não é mesmo? Coleta de lixo. Então, nós temos 3 serviços públicos nesse exercício. Primeiramente, água encanada. Se vocês quiserem, só escrevam os nomes dos serviços públicos que nós estamos elencando ali. Água encanada, em segundo lugar, energia elétrica e em terceiro lugar, coleta de lixo. São 3 serviços públicos muito importantes e que fazem parte do nosso cotidiano. Todos nós utilizamos diariamente esses serviços, não é mesmo?
Vamos continuar falando sobre eles. Mas agora eu gostaria que vocês continuassem com o próximo exercício. Vamos lá? Agora, o exercício pede o seguinte: liste mais alguns serviços públicos. E agora? Vocês se recordam de algum outro tipo de serviço público que venha à mente de vocês, além daqueles que foram mencionados no exercício anterior? Recordam aqueles? Água encanada, energia elétrica e também coleta de lixo. Esses 3 foram mencionados. Agora, eu gostaria que vocês elencassem e escrevessem outros serviços públicos que vocês se recordam, que utilizam diariamente aí na vida de vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês já copiem o enunciado e registrem as suas respostas. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Então, temos algumas possibilidades de respostas, vamos ver? Por exemplo, ali, limpeza de ruas é um serviço público. Escola pública, educação, né? Escolas, creches. Transporte coletivo. Policiamento. E também o tratamento de esgoto. Todos esses são serviços públicos. Talvez vocês tenham lembrado de outros serviços públicos garantidos a todos os cidadãos, mas se não foi colocado aqui nas sugestões, vocês podem escrevê-lo. Contudo, eu tenho essas sugestões para vocês. Então eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? E aí, vamos continuar? Olhem lá na tela de vocês.
nós temos ali uma pergunta muito importante. Como funciona o abastecimento de água em Curitiba? E aí, vocês sabem como que funciona o abastecimento? Ou seja, essa água que chega na torneira de vocês, de onde ela vem? Vamos verificar? Eu vou ler ali o texto. A água é retirada do reservatório por uma adutora. Então, ela segue pela adutora até a estação de tratamento. Em Curitiba, as águas têm sua origem nas barragens Iraí, Piraquara 1 e 2 e Passaúna. Os reservatórios Iraí e Piraquara 1 e 2, localizados na beira da Serra do Mar, correspondem a 60% do abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Já o reservatório Passaúna corresponde a 20%, enquanto o restante é de mananciais superficiais ou de poços. Que interessante, não é mesmo? Perceberam que o texto informa que a água ela vem dos rios que vão ser, e essa água vai ser represada, né, num reservatório. Os nomes dos reservatórios foram colocados ali no texto, vamos lembrar? Olhem ali, nós temos ali na penúltima e na última linha as barragens Iraí, Piraquara 1 e 2 e Passaúna. São importantes reservatórios aqui de Curitiba. E depois que a água está lá naquele reservatório, ela precisa passar por uma unidade de tratamento, uma estação de tratamento. É lá que são retiradas as impurezas, para que finalmente ela seja encaminhada, distribuída às nossas residências. Então, vocês precisam lembrar que a água não está pronta para ser consumida logo após a saída dela do reservatório. Ela precisa passar por uma estação de tratamento, certo? E agora, vamos pensar nesses passos, nesse caminho da água, por meio dessas fotografias que nos ajudam a compreender melhor. Vejam ali, na primeira fotografia, nós temos a captação da água lá na barragem. No caso ali da fotografia, a barragem de Piraquara. Olha que legal, então ela está naquele reservatório. O próximo passo ela vai por meio de uma adutora, que é uma espécie de canalização, ela vai para a estação de tratamento. E aí, nesse local, são retiradas as impurezas, a água passa por esse processo, esse processo que irá tratá-la. Para finalmente não, ainda tem mais um passo. Ela vai ser encaminhada, né, distribuída para as nossas residências. Olhem ali a fotografia desses dutos, né, que vão carregar a água, transportar a água. E finalmente, agora sim, a água chega às nossas torneiras. Perceberam os passos que são necessários para que ela chegue nas nossas residências? Então, eu gostaria que vocês registrassem ali como que se dá esse processo. Olhem ali, a água é retirada de um reservatório e levada para uma estação de tratamento. Lá, ela é purificada até ficar pronta para o consumo. Então, eu gostaria que vocês registrassem esse caminho pelo qual a água percorre. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro.
E aí, registraram o caminho da água até chegar às nossas torneiras? Espero que sim. Vamos continuar. Agora, temos ali uma outra pergunta. Então, como funciona o tratamento de esgoto em Curitiba? Falamos então sobre a água, o tratamento da água que chega nas nossas torneiras. E agora o esgoto. O esgoto é uma outra situação. Vejam lá. A rede de esgoto é um conjunto de tubulações que transporta o esgoto para as estações de tratamento, onde essa água residual fica livre de poluentes para retornar aos corpos hídricos, como rios e mares. Ou seja, toda a água utilizada em residências, prédios, indústrias ou comércios é canalizada para uma rede pública e levada para as estações de tratamento de esgoto. Vejam que legal. Então, o esgoto, que é aquela água com outros resíduos que são produzidos na residência, nas nossas residências, não pode voltar livremente para os rios sem ser tratado. Isso porque, caso os dejetos, todos os resíduos que são acompanhados pela água saia das nossas residências e vá direto para os rios, vai ocorrer poluição. Então, precisamos pensar nisso. A rede de esgoto é algo necessário para a cidade. Então, todas as residências precisam estar ligadas à rede de esgoto, porque, caso contrário, estaremos agindo contra o meio ambiente. Vejam uma ilustração que mostra muito bem como que funciona essa rede de esgoto. Percebam, lá na parte superior da imagem, temos as casas. Verifiquem lá, as ruas, as casas, mas temos ali uma observação. Abaixo do solo, nós temos, abaixo da superfície, nós temos ali uma canalização que vai indicar a rede de esgoto. Então, esses tubos irão levar, todos esses resíduos junto com a água que sai das nossas residências para uma unidade de tratamento, uma estação de tratamento. Assim como a água é tratada antes de chegar à nossa casa, o esgoto precisa ser tratado antes de voltar aos rios. Perceberam como se dá esse processo? Então, ali nós temos todas aquelas setas vermelhas representam o esgoto saindo das residências e indo para a estação de tratamento. Depois de passar por aquela estação de tratamento, vocês podem perceber um grande tubo que está emitindo água ali para o rio.
Só que a água que está saindo por aquele tubo já está tratada. Logo, quando nós percebemos uma canalização irregular, onde sai tudo que foi produzido ali na residência, na moradia, diretamente no rio, está havendo algo irregular, porque não está, esse esgoto não passou por uma estação de tratamento. Entenderam? Tudo isso, esses serviços como a chegada da água em nossa casa ou a rede de esgoto, vai formar um serviço público essencial, que é o saneamento básico. Vocês podem perceber ali que essa figura que divide ali 4 imagens vai demonstrar ali o que é esse saneamento básico. Vejam, o saneamento básico é o abastecimento de água potável, ou seja, a água que chega às nossas torneiras. É também a coleta e tratamento de esgotos, o que acabamos de falar. Então, quando o esgoto vai ser tratado antes de voltar para os rios. É também o manejo de resíduos sólidos. O que é isso? Vocês imaginam o que seja? O manejo de resíduos sólidos é nada mais do que a retirada do lixo que é acumulado e levado pela rede pluvial, pela água das chuvas, que se mistura a canalização que vai levar essas águas para os rios. Então é necessário retirar esses sólidos da água para que não haja poluição. E também o manejo de águas pluviais. Então, vocês sabem que as águas pluviais são as águas da chuva. Vocês sabiam que a água da chuva não pode ser misturada ao esgoto? Porque a água da chuva ela não está poluída. Ela pode ir diretamente para os rios. E agora, nós vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a questão da água e o grande problema que nós enfrentamos hoje em relação a esse item tão essencial ao serviço público voltado ao saneamento básico. Vamos lá? Você sabe do que é feito o seu corpo? Principalmente de água. Um bebê é formado por cerca de 80% dela. Com o envelhecimento, a proporção diminui. Aos 75 anos, uma pessoa chega em média a 53%. Em geral, a água compõe mais da metade de qualquer ser vivo. Mineral abundante no planeta Terra, ela está nos rios, nos vegetais, nas rochas, no ar. A vida nasceu na água e, para se manter, precisa dela. Num país como o Brasil, de imensos rios, lagos, belas cachoeiras e uma costa de mais de 8.000 quilômetros banhada pelo Oceano Atlântico, a sensação é de abundância. Num planeta como o nosso, que tem cerca de 77% da superfície coberta pela água, também parece que ela não vai faltar nunca, mas não é bem assim. De toda a água da Terra, 97,5% estão nos oceanos e mares. Só 2,5% são águas doces e menos de 0,5% está disponível para o consumo de todos os organismos vivos, não só dos seres humanos. O Brasil é privilegiado. Cerca de 12% de toda a água do mundo que circula na superfície estão no nosso território. A disponibilidade de água por habitante nos coloca em 25º lugar no ranking mundial. A grande preocupação é a qualidade da água. Então, a contaminação é um fenômeno mundial. A água está sendo contaminada em grande escala em todo o mundo. A ONU, Organização das Nações Unidas, calcula que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade, por conta da escassez, da poluição ou dos conflitos no uso. Isso dissemina doenças e provoca mortes. A estimativa é de que até 2050, 2/3 da população mundial sofrerão com a crise da água e futuras guerras poderão surgir pela disputa por ela. No Brasil, a distribuição é irregular.
Cerca de 70% das fontes de água disponíveis para o consumo estão na região amazônica. Os 30% restantes se dividem de forma desigual pelo país. Faltam água no semiárido nordestino, por conta das condições naturais, e no sudeste, pela concentração populacional. Temos absurdos, mesmo onde a água é abundante, como destaca Evaristo de Miranda, ecólogo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Em Manaus, a falta d'água, né? Porque estão tudo em palafita, está tudo contaminado. E o discurso ambientalista nos últimos anos dissociou a questão da água, deixou ela meio de lado. Então você vê na Amazônia um número gigantesco de ONG trabalhando sobre questão ambiental, mas trabalhando sobre saneamento, tratamento de esgoto, pouquíssimas, para não dizer praticamente nenhuma. Mais de 90% dos brasileiros dispõem de redes de abastecimento de água, mas apenas 48% contam com redes de esgoto nas residências. E muito do que é coletado não é tratado. Outro problema que afeta a conservação da água é o desmatamento, como explica Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando se desmata muito, os rios enchem mais na época das chuvas, as inundações são muito mais frequentes e devastadoras, e os rios secam muito mais na época da estiagem, normalmente faltando água até para o abastecimento humano e para a agricultura. Tudo tem que ser gerido, né? Nada pode ser feito assim como se fosse infinito, né? Ou como se você fosse o único usuário, né? Tem usuário antes, depois, no passado, no futuro. E aí? Agora, nós vimos esse vídeo, vamos continuar falando de outros serviços. Vejam, ali na tela de vocês está aparecendo energia elétrica. Esse é um outro serviço essencial para a nossa vida. Ali temos a fotografia de uma usina hidrelétrica, que é o local onde é gerada a energia. Como é produzida a energia elétrica? Vamos lá? Vejam ali. É necessária a construção de uma usina em um ambiente propício para a geração de energia. O modo de utilização da água para gerar energia se dá através do leito de um rio, ou seja, o leito natural do rio é represado para se formar um espelho gigante de água. Estudos são realizados para que a construção não destrua totalmente o espaço. Infelizmente, as usinas causam efeitos ao meio ambiente, como alagamentos em áreas indesejadas, aumento do nível dos rios, interferências na fauna e na flora. Então, as usinas hidrelétricas, embora sejam extremamente necessárias porque produzem a energia elétrica que tanto modifica e nos ajuda, nos auxilia em nossa vida prática, elas causam alguns danos ambientais, porque no ato da sua instalação ela vai modificar o espaço. Contudo, não vivemos sem energia elétrica, não é mesmo? Mas como se dão os passos a partir da geração de energia? Vamos verificar? Olhem ali, nós temos a imagem mostrando ali a usina hidrelétrica, né? Aquela água que é represada para que com a sua força gere a energia elétrica. E depois, vocês podem perceber na imagem torres maiores que vão transmitir energia elétrica, não é mesmo? Para os lugares mais afastados. E posteriormente, vocês podem verificar ali na imagem algumas torres menores. Essas torres vão distribuir a energia elétrica dentro nas unidades menores. Ou seja, nas cidades, por exemplo, nós temos torres que distribuem a energia para que chegue até as nossas residências. Então, temos a geração de energia na usina. Depois, temos a transmissão, que se dá por meio dessas torres maiores. E, por último, nós temos a distribuição, que é o que vai fazer com que a energia elétrica chegue às nossas casas, certo? Agora eu tenho um exercício. Vamos lá?
Vejam, o que esse exercício pede? Ordene. Tenho três expressões ali: o consumo, a transmissão e a distribuição. E agora? Eu quero que você ordene. Ou significa o que isso? Significa que é para você colocar na ordem. O primeiro passo, o primeiro item que faz parte da produção de energia elétrica é a energia, a geração da energia. Então lá na primeira linha nós temos lá no primeiro item, a energia gerada. Pronto, já foi colocado. Mas agora, o que vem em segundo, terceiro e quarto lugar? Será que o segundo lugar é o consumo, a transmissão ou a distribuição? Para ajudar vocês, eu coloquei algumas imagens. Olhem ali as imagens que tem no exercício. Temos as torres maiores, temos as torres menores ali e, por último, a residência, a moradia. Então, agora eu quero que vocês ordenem. O que vem antes? O consumo, a transmissão ou a distribuição? E assim sucessivamente, até chegar no quarto item, que vai por último, onde vai finalizar todo esse processo. Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam essa questão. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar a resposta? Eu espero que sim. Vamos tentar, então, lembrar desses passos e nós podemos fazer essa resolução juntos, se vocês não conseguiram completar todos esses itens. Primeiramente, já vimos que a energia é gerada. Esse é o primeiro passo. Mas depois disso, a energia que é produzida na usina hidrelétrica, qual que é o próximo passo? Seria a transmissão. A energia precisa ser transmitida para as cidades, né? Para os lugares mais distantes. Depois, nós temos a distribuição da energia elétrica até chegar nas nossas residências, onde finalmente vai haver o quê? O consumo, não é mesmo? Então, percebam que nós temos esses passos bem claros na questão de como se dá o serviço público reconhecido aí como a energia elétrica, tão essencial à nossa vida. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? E então, estudantes, espero que vocês tenham registrado todo o conteúdo que vimos na aula de hoje e espero que vocês estejam sempre atentos, não percam as nossas aulas, porque nós daremos continuidade a esse momento em que nós podemos trocar essas experiências e dar oportunidade de dar seguimento aos nossos estudos. Continuem se cuidando, estamos aqui sempre tentando fazer o melhor. E por enquanto, terminamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!